Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Pode Crente! E hoje quem vai me ajudar aqui na entrevista é a minha amiga Letícia Marques. Vocês já conhecem ela do episódio lá do Mês das Mulheres, né? Então, hoje é ela que vai estar aqui comigo me ajudando. A paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vinda, amiga. E, gente, hoje a gente tá vendo nosso sorriso? Tá indo de orelha a orelha? Então, vocês estão vendo alguma coisa diferente? Gente, nós fizemos uma reforma no nosso estúdio e ficou a coisa mais linda. A gente vai fazer um vídeo para postar lá no Instagram para vocês verem com mais detalhe. Mas assim, a gente tá apaixonada. A sala ficou incrível, pintou, colocou prateleira, decoração, plantinha, gente. Traz mó vida pro ambiente. A gente tá muito feliz. Eu não vou citar o nome dos meninos que trabalharam essa semana, né, pra deixar tudo pronto. Aliás, eles estão desde a semana passada trabalhando para que tudo isso fique pronto, né, pra gente fornecer um ambiente agradável, né, pros nossos convidados. Então, gente, os meninos que trabalharam aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com certeza Deus os recompensará. Ficou tudo incrível. A cortina também nova, que vocês devem ter visto já na câmera essa, que mostra a gente. E é isso. Agora, claro, né, eu vou apresentar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é muito especial. Uma pessoa muito importante nesse canal, para o ministério, para a igreja da Coab 2. Ela é mãe, ela é amiga, ela é irmã, ela é filha, ela é serva de Deus, ela é esposa. Dirige o Círculo de Oração há mais de 20 anos. Seja bem-vinda, missionária Irani Ribeiro Xavier. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eita bênção! Ô, gente, vocês conhecem ela? Vocês conhecem? É a esposa do nosso pastor, José Maria Xavier. Vocês já devem ter visto ela nas lives aí dos cultos. Vocês estão assistindo os cultos, gente? Não? Vai assistir culto. Quarta, sexta. Isso mesmo, amiga. Sábado, domingo, tem que assistir as lives. Vocês vão ver ela lá. A gente está muito feliz em receber a senhora aqui. Já queríamos, né? Já estava nos nossos planos recebê-la. E hoje deu tudo certo, graças a Deus. E vamos conversar, bater um papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o ministério da esposa do pastor. Quantos anos já dirigindo a igreja? 40 anos. 40 anos dirigindo igreja. Bastante coisa. 17 igrejas. Gente, olha aí. Hoje vai ter bastante história. Vai dar umas 3 horas de podcast. E como de costume, vou aqui falar dos nossos patrocinadores. Como vocês sabem, nada disso é possível sem os nossos patrocinadores. Como eu acabei de falar, a gente acabou de reformar a sala. Tudo isso vai dinheiro, né, gente? E bota dinheiro nisso. Então, vocês já conhecem, está sempre aqui conosco, nos acompanhando. Agência Personal Designer. Pensei que tinha falado errado. Dei aquela olhada pro meu diretor pra ver se ele ia me dar uma bronca. Gente, já sabem, né? Tudo de identidade visual, tudo que vocês precisar para festa. Se você tem um restaurante, precisa de material, Agência Personal Designer. Olha, as xícaras que vocês já estão acostumados a ver. Aqui tem a nossa agenda, que inclusive vai ser o brinde da nossa convidada. Aqui o nosso fundo, né, a identidade visual do podcast. Vocês já conhecem, é um trabalho excelente, excelente. Eu não tenho palavras, já fiz vários trabalhos, né, com o Edu. Então, assim, vocês não vão se arrepender. Entre em contato, tem desconto para quem é seguidor do Pode Crente. Então, vai lá, fala, Eduardo, vim pelo Pode Crente, quero meu desconto. 15%, só setembro, só em setembro, olha aí. Ele me olhou ali, mas não tô nem aí, gente. A sala tá bonita, eu tô feliz, vou dar desconto para todo mundo. 15% de desconto quem fechar trabalho em setembro, até o dia 30 ou 31 de setembro? 30. Até dia 30 de setembro, fechou? Nosso outro patrocinador, Doce Rosa Doceria, que vocês também já conhecem. Tá aqui, ó, pão de mel, que nós vamos presentear a nossa convidada. Então, vai lá, 15% de desconto também na doceria. Dona Rosa vai surtar, mas não tô ligando. A sala tá bonita, tô feliz, desconto pra todo mundo. Até o final de 30 de setembro,
Desconto de 15% na doceria também. Então entram lá, façam suas encomendas, peçam seus docinhos, a gente faz pra festa também. Não percam essa oportunidade, essa chance, tá bom? Deus abençoe. Quem quiser ajudar a abençoar essa obra, ser um patrocinador, tá começando, tem alguma empresa e quer, né, ajudar a gente nesse projeto, quer ser um patrocinador, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer de conversar, negociar e será bênção tanto pra gente quanto pra vocês, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Vamos começar o nosso episódio? Vamos. Então, bora lá bater um papo. Não é fácil, né? 40 anos caminhando ao lado do pastor. Então, hoje nós queremos conhecer um pouquinho da sua vida, iniciando lá na sua infância, saber onde a missionária nasceu, qual a cidade. Então, eu primeiramente, primeiramente quero agradecer a Deus, depois essas maravilhosas meninas, os meninos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. E agradeço por eu ter sido convidada para estar aqui nesta noite. A Letícia perguntou onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Miracatu, cidade do nosso presidente Bolsonaro. 22, gente. Eu acho até que eu estudei com colega ele. De classe. A gente é quase de uma idade. Chique, eu sou chique. Olha, é verdade. Pode crente, ele vai conseguir lembrar da colega de sala. Vamos mandar pra ele, gente, nas redes sociais dele, vai saber. Eu acho que ele vai lembrar, sim. Então, e nasci, em Miracatu, estudei lá no colégio até aos 8 anos. Depois meu pai começou a dirigir igreja, parece vida de cigano. Cada ano numa cidade. Eita. E é isso. Mas sempre interior de São Paulo. Sim. Nessa primeira infância. Sempre interior de São Paulo. Miracatu. Quantos quilômetros de São Paulo? Miracatu tem uns 320 quilômetros. Miracatu, daqui. Aí ele dirigia a igreja lá, né? Eu ainda era criança. E tinha meus irmãos também. Eu tive uma infância assim muito pobre. Meus pais sempre foram pobres, né? Mas a gente era muito feliz. Apesar de ser pobre, a gente era feliz. Porque tudo se tornava uma brincadeira. Tudo que a gente fazia se tornava uma brincadeira. E eu era muito feliz naquele tempo. Ainda sou, lógico. Mas era assim um tempo que você não pensava em riqueza, você não pensava assim numa promoção de alguma coisa, você só brincava. Não se apegava muito nas coisas. Não se apegava. Se tinha coisa boa para comer, amém. Se não tinha, a gente agradecia do mesmo jeito. E ficamos ali, meu pai ficou, eu fiquei desde que eu nasci, em Miracatu, até os 8 anos. Aí depois ele foi para Cananéia, dirigia a igreja de Cananéia. Ele era do Ministério de Santos, que agora é Missão, mas antes era Santos. Fomos para Cananéia e lá, minha infância acabou. Porque com 9 anos eu comecei a trabalhar para ajudar, porque a nossa carência era muito. Meu pai não conseguia emprego, porque é uma cidade pacata, Cananéia, não tinha nada. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de descascar camarão. A partir de quantos anos? 9 anos. 9 anos. E teve que deixar a escola nesse período? Tive que deixar a escola. Parei de estudar. E minha mãe também, ela estava com uma cesárea de 3 meses, também teve que trabalhar. Meu Deus. De lavadeira de roupas no hotel. A minha irmã mais velha era cozinheira no mesmo hotel e meu irmão mais velho era ajudante no mesmo hotel. Então, aquele hotel nos ajudava muito. E eu, com o que eu ganhava, eu comprava roupa para minhas irmãs, a Arlete e a Miriam, que eram mais novas que eu, né? Uhum. Eu comprava roupa, sapato e eu arrumava bem elas, né? E ficamos lá por mais ou menos 1 ano. Poucos crentes na igreja, pouquíssimo crente, não tinha renda.
Esse ministério nunca ajudou o dirigente. O gerente tinha que trabalhar e meu pai não conseguia emprego. Ficamos lá um ano e meio. Aí viemos para Cedro. Cedro, eu já tinha 11 anos. 11 anos. Cedro é um bairro da cidade de Juquiá. Um bairro bem pobre mesmo. E nós fomos morar numa casa atrás da igreja. Pense, um piso rústico, 2 cômodos, eu e mais 6 irmãos. 6 irmãos. Uau! Sim. Rústico, a gente se alimentava assim bem mal, né? Porque ali minha mãe não trabalhava ali, nem meu pai, porque... Já saíram daquela cidade que estavam estabilizados para dirigir igreja numa cidade que não conhecia ninguém, começar tudo de novo. Não tinha nada ali, né? Não tinha indústria, não tinha hotel, não tinha nada. E ficamos todos parados. Depois de Cedro, nós fomos para Registro. Isso tudo entre 1 ano e 2 meses, né? Isso a partir dos 8, 9 em diante. 9 em diante, quer dizer, foi uma mistura de infância com adolescência a minha vida. Eu não posso dizer assim, eu tive uma infância até os 12 anos, depois começou a minha adolescência, não. Já foi misturado. Que já com as responsabilidades, sim, né? De sustentar a casa, de ajudar. E outra, nessa fábrica de camarão, Cananéia é a cidade do meu esposo, né? Aham. E lá comigo, do meu lado, era assim uma tábua grande, várias pessoas descascando camarão, né? E a gente fazia por comissão, assim, quem descascava mais. E tinha um menino, mais ou menos da minha idade, que era orelhudo e narizudo do meu lado. Eu falo pra ele hoje, acho que era você, velho. Coitado do meu pastor. Né? E a gente brigava, porque um queria fazer mais que o outro, descascar mais que o outro. E a gente brigava. Desde lá a gente já brigava. Aí eu falo pra ele, bem, com certeza era você, porque a idade é quase igual, né? Ele é um ano mais velho que eu, né? Aí terminava o nosso horário, a gente vinha para casa brigando, porque ele morava um pouco além de mim, eu morava antes. Tá, aí depois de Cananéia fomos para Cedro, né, que eu falei, lá não tinha nada, vivíamos pela fé. Aí eu digo que era pela fé. Né? Porque agora a gente fala, a gente vive pela fé, mas não, sempre tem, né, alguma coisa. Verdade. Deus não deixa faltar, né? Deus não deixa faltar. E Deus não deixava faltar. Eu me lembro que ali em Cedro, o nosso arroz, eu não sei se vocês conhecem miçanga do arroz. É um arroz quebrado, bem quebrado o arroz. E aquele era nosso arroz. Mas a gente agradecia tanto a Deus, assim, igual eu falei, né? A gente não tinha, assim, essa coisa, assim, ai, tem coisa melhor que isso, eu acho que tem coisa melhor. Não, a gente era, assim, simples, era gostoso aquela época, né? Aí depois dali fomos para Registro. Meu pai foi mandado para Registro, sempre pelo pastor de missões. Em Registro, eu já estava com 12 anos, por aí. Aí eu arrumei um serviço de doméstica. Minha mãe começou a costurar em casa e eu fui trabalhar de doméstica, né? Numa casa de japoneses. E aquelas meninas judiavam muito de mim, sabe? Por eu ser pobre, por eu ser necessitada. Tinha 2 moças. A mais velha se chamava Rose, não era tão, mas a mais nova, Cuca, apelido dela. Gente, como eu sofria. Quando eu estava passando cera no chão, né? Porque antes era tudo. Passando cera no chão, tudo. Lá vinha a Cuca com vários amigos e passava no chão. Tipo, nem imagina que ela ia pedir licença, né? Passava, ia pra lá e eu... Então isso com 12 anos de idade? Com 12 anos de idade. Eu ganhava R$80 por mês. Aí passou-se, eu fiquei 3 meses nessa casa. Depois eu não aguentei mais. Eu falei, mãe, eu vou sair. Eu ajudava eles, né, com esse dinheiro. Vou sair, mãe, porque eu não estou aguentando, né?
atrás da porta do quarto das meninas tinha uma sapateira enorme, coisa de rico, né? Todo dia eu ia lá, arrumava par por par, a Cuca ia lá, derrubava tudo. Era Deus. mesmo pra judiar Provocar, mesmo, sabe? Pra provocar. As gavetas, que eu deixava sempre bem arrumadinho, as roupas passadinhas, ela ia lá, ela revirava tudo. Bagunçava tudo. Era pra provocar. E chegou uma hora que eu falei, era Tacaco, o nome da minha patroa. Lembro tudo agora. Memória é boa. Dona Tacaco, não vou mais ficar com a senhora, eu vou sair, vou procurar outra coisa. Não, mas você não pode, você faz as coisas muito bem. As panelas que você areia dá até pra se espelhar nela, você não pode sair. Eu falei, né, mas infelizmente eu vou sair, tá? E depois a minha mãe veio falar com a senhora. Aí tá. Aí, uma conhecida da minha mãe, ela precisava começar a trabalhar, a dona Eleni. Ela tinha 2 filhos. O nome de todo mundo. É igual o Pastor Xavier, né? Com o nome. Dona Eleni, conhecia a minha mãe, e ela arrumou um serviço na Telefônica. E ela tinha 2 filhos, Sandra e Alexandre. Sandra tinha 2 anos e Alexandre 6 meses. Ela foi conversar com a minha mãe se eu podia tomar conta dessas 2 crianças, né? Aham. Como tipo babá. Sim. Só cuidar deles, dar banho, essas coisas. Aham. E eu fui. E gostei, porque mexer com criança, né? Ah, é. Gostei. Fiquei com eles, acho que 1 ano e meio, por aí. Só que depois Dona Eleni precisava de alguém que fosse além, fizesse comida, porque o serviço dela de meio-dia foi pro dia todo. Meio período, ela trabalhava meio período. Meio depois, período, então todo. dava tempo dela fazer a comida, né? Aí ela pegou e pediu desculpa, mas que ela precisava arrumar alguém. Eu falei, não, tudo bem, Eleni, fique à vontade. Isso, a senhora já estava próxima, já fazia 13 anos, né? Já estava próxima aos 13. Então eu já estou juntando. Não, pode ir falando, fique à vontade. De continuar nessa infância. Então, e aí trabalhei com a dona Eleni, aí saí e fui. Minha mãe sempre dava um jeitinho de arrumar um pedaço de pano para fazer um vestido para mim. Eu acho que eu sempre fui a mais apegada a ela, desde a infância. Quando ela estava fazendo um vestido para mim, eu ficava ali do lado dela na máquina até ela terminar. Até ela terminar. Eu falei, menina, vai fazer alguma coisa? Não, mãe, vou esperar. Aí, tá bom. Aí eu saí da dona Eleni. Nisso, em frente à dona Eleni, tinha uma família que o nome era japonesa, Dona Caio. Dona Caio, é o nome japonesa. Trabalhou com os orientais. Sim, experimentei um pouco. Nossa, é mesmo, né? Por isso que a Angela é meio japonesa. Então, aí a dona Caio ficou sabendo que eu tinha saído da dona Eleni e a cunhada dela teve bebê e foi pra lá. O bebê tinha 1 mês. E ela tinha outro menino de 2 anos, que era Eduardo, o nome. A gente chamava ele de Duda. Aí a dona Caia foi na minha casa perguntar se eu podia cuidar do Duda só, né? Porque o outro era nascido. Lavar a roupinha deles, né? Passar. Aí eu fui. E cuidei do Duda, lavava as fraldas, né? Que era com Antigamente sabão, tinha que lavar sabão de a mão. coco, esfregar. Amém, né? Tô ajudando meus pais, tá bom. E lavava tudo. E fiquei lá por 4 meses. Com a cunhada era dona Caio. Aí eu saí porque nós íamos mudar de novo. Eita. Aí nós fomos Começa a estabilizar. Começa a ter estabilização aí, tem que... Quando começava a se estabilizar. Aí, de registro, fomos mandados para Juquiá. Meu pai foi mandado para Juquiá. Em Juquiá, para o meu pai sempre era mais difícil o serviço, porque cidades pequenas, né? Sim. Então ele ficava mais na obra. E aí minha mãe tem lá
Hospital e Maternidade Santo Antônio, o nome do hospital. Minha mãe começou a trabalhar lá como cozinheira. Minha mãe sempre foi muito guerreira, super guerreira, minha mãe. Os dois, né? Mas assim, quando meu pai não conseguia serviço, minha mãe ela ia lá e assumia a responsabilidade. Sabe, pegava e fazia. E começou a trabalhar de cozinheira em Juquiá já. E conversa vai, conversa vem com a diretora de lá. Ela ficou sabendo que estava precisando de uma recepcionista para trabalhar à noite. Aí eu já tinha 14 anos. Aí a dona Cida, a minha diretora, dona Cida me contratou, né? E eu comecei a trabalhar à noite. No período noturno, com 14 anos. Período noturno, atender os pacientes, tinha 2 médicos de plantão, e eu trabalhava das 7 às 7. Nossa. E aí passou-se um tempo, fiquei 6 meses como recepcionista, e a minha diretora, dona Cida, achou que eu levava jeito pro... Antigamente não era RH, né? Não era RH, era Departamento Pessoal. DP. Famoso DP. Famoso DP. Ela achou que eu levava jeito para trabalhar no DP. Então, o que ela fez? Ela pagou um curso no Senac para mim fazer, porque ela viu que eu era bem, né, esforçada. E ela pagou um curso e eu fiz, aprender preencher cheque, promissória, essas coisas, né? Folha de pagamento. E daí ela me pôs no departamento pessoal. Imagina, 14 anos, departamento pessoal. Aí tá. Aí comecei, eu fazia a folha de pagamento de 8 médicos e 30 funcionários. Nossa. Eu fazia folha de pagamento. Muita responsabilidade. Muita. Vocês veem que desde pequena eu já era muito responsável, acho que mais que agora. Agora chegou a época do descanso, né? Trabalhou demais. Agora, né? Aí eu pegava, fazia, né? Era cartão. Eu tinha que contar aquelas horas, quantas horas extra. Era sufocante, mas era gostoso, né? E ali o meu mal foi que eu cansei. Eu cansei de ser crente. E como nesse hospital eu tinha que usar calça comprida, que era sempre meu sonho, e meu pai era muito rígido, muito. Se o Xavier é rígido, põe mais 5 vezes meu pai. Eita. Super rígido. Aí eu cheguei para ele e falei, pai, não vou mais para a igreja. Não que você... Porque nós fomos criados na igreja. Eu nasci no berço evangélico, esqueci de falar. Eu nasci no berço evangélico. Então, todos esses trâmites que a gente passou, eu sempre na igreja. E minha mãe nunca deixou um filho em casa. Ela arrastava nós todos. Todo culto. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tinha 9 anos. Nossa, legal. Uma vigília. É raro, né? Uma vigília. E hoje a gente hoje é difícil. Muito raro. Sim, é raro hoje, né? As pessoas trazer os filhos ou ir numa isso é verdade. vigília. E eu fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos. E só que de 14 para 15 anos eu me esfriei, eu cansei, né? E aí comecei a usar calça comprida, que era uniforme. Eu tinha vontade de usar brinco também. Aí minha mãe furou minha orelha. A mãe Me ensinou tanto, né, no caminho do Senhor. Ela não tem culpa nenhuma que eu pedi. Ela furou minha orelha, eu coloquei um brinco de pérola, me sentia, né? Aí tá, aí fiquei lá no departamento pessoal. Fiquei. Isso já não estava mais na igreja. Não, estava afastada. O departamento pessoal estava afastado. Aí eu comecei, né, a usar maquiagem, que eu sempre tinha vontade, blush, batom, aquela sombra meio roxa, brilhosa. E eu me sentia. Até aí, então, eu já estava de 15 para 16 anos. E eu trabalhando no departamento pessoal. E, assim, depois de registro,
meu pai foi convidado para vir dirigir a casa de detenção em São Paulo. A gente estava bem estabilizada. Sim, adolescente já era. Complicado. Nossa. Então, eu e minha mãe compramos tudo para a nossa casa, que a gente não tinha, né? Fogão, mesa, geladeira. Eu juntava o pagamento com o dela e a gente comprava. E comprava comida, meu pai também, né? Meu pai lá em Registro, ele trabalhou de plantação de chá. Registro é a cidade mais tempo, e que eu me afastei, né? E aí meu pai foi mandado para São Paulo. Eu já estava com 16 anos. Foi mandado para São Paulo para dirigir ali no Carandiru a casa de detenção. E viemos para São Paulo. Meus pais vieram, né? Eu tive que cumprir o aviso prévio. Minha mãe nem cumpriu, eles vieram. E eu fiquei, a mudança também ficou, porque era tudo assim, amanhã o senhor vai, sabe? Não dava um tempo, amanhã o senhor vai. Ver as coisas. Não dava tempo. Ver como os não, tanto que nós viemos para São Paulo, para a casa da minha tia. Minha tia já tinha uma família grande. Aí eles vieram, né? Antes eu fiquei para cumprir. E juntando as duas famílias, deu 16 pessoas. Nossa. Numa casa de 3 cômodos. Nossa. Minha tia Mercedes, a irmã do meu pai, ela abriu assim as portas para nós, né? Viemos. Aí passou, venceu, né? Deu lá meu aviso prévio, venceu. Aí eu peguei e avisei minha mãe que eu ia vir embora. Mas assim, sabe? Nossa, São Paulo, para mim, meu Deus, era o fim do mundo, né? Eu vim para São Paulo. Misericórdia. Cidade nunca. Ah, eu esqueci um detalhe. Quando a gente estava em Cedro, naquela cidade, no bairro de Juquiá, numa cidade para cá, aquela senhora, a cunhada da dona Caio, que eu cuidei das crianças, foi lá pedir para minha mãe deixar eu vir embora com ela para São Paulo. Nossa! Para continuar cuidando das crianças. E aí eu falei, não, mãe, eu não vou. Vamos, você vai ajudar seus pais, eu vou pagar um bom dinheiro para você cuida bem dos meus filhos. Eu falei, não. Eu não lembro o nome dela, eu não lembro. Só lembro da cunhada dela. E aí minha mãe falou, você que sabe, minha filha. Eu falei, não, mãe, eu não vou deixar vocês. Não vou deixar. E aí ela insistiu. Eu falei, não adianta que eu não vou. Mãe, fala para ela que eu não vou. A minha mãe falou, a senhora está vendo, ela não quer ir. Mas você vai ter uma vida boa lá em São Paulo, é uma cidade grande, você vai conhecer pessoas, pode até se formar para alguma coisa. Eu já falei que eu não vou. Eu não vou. E não fui mesmo. Jamais eu iria deixar meus pais, né? Eles sempre foram tudo para mim, tudo. Mesmo nos desacertos que a gente tinha, assim, de mudar de cidade para cidade, deixa a escola aqui, entra outra escola ali. Mas eles sempre foram, meu pai, meu herói, minha mãe, minha rainha, sempre. E jamais eu ia deixar eles. Aí, quando eu cumpri o aviso prévio, eu avisei meus pais que eu vinha para São Paulo. Aí foi um primo meu me esperar na rodoviária, porque eu perdida, né? Imagina. Cidade grande. Lá veio eu, né? No ônibus 9 de julho. E meu primo lá com aquele papel, Irani. Aí eu peguei e fui até ele, falei, tudo bem? Ele se chamava Paulo. Já passou para a glória. Morreu dormindo, 23 anos. Aí pegou um táxi, me trouxe até a casa deles, né? Nossa, porque era todo mundo junto. E aí viemos, conversamos. E do lado da minha tia, logo grudado, tinha uma casa fechada, com um quarto bem grande, uma cozinha mais ou menos e um banheiro. Aí
a minha mãe... Eu tô falando demais? Não. Aí a minha mãe falou se a minha tia podia conversar com a dona daquela casa, a dona Antônia, se ela podia alugar pra gente, né? Aí ela pegou, alugou, né? Alugou. E eu fui em Registro buscar mudança. Eu fui de ônibus. Cheguei lá, meu cunhado era prefeito. Ele arrumou um carro, arrumou um moço para me ajudar, trazer a mudança, e eu trouxe. E nós fomos morar naquela casa. Ficamos ali muitos anos, muitos então, anos. aqui para São Paulo, o pai da senhora veio para Carandiru. Sim. E ele presenciou o massacre que teve? Não. O massacre foi que ano? Ele ficou Foi que ano o massacre? Que ano? Ele ficou 20 anos dirigindo. Nossa! 20 anos. Bastante Era o tempo. pavilhão pior que tinha, o 9. 90. Uau! Foi o massacre que fechou o Carandiru? Foi o massacre, produção. A produção mandou eu fazer a pergunta. Ah, então foi. Produção. Ele assistiu, então. Foi? Porque ele ficou até fechar. Ficou 20 anos. Sim. Nossa. E ele dirigia culto no 9º pavilhão, que era o pior, que tinha aqueles mesmo. E eles respeitavam tanto meu pai, e vários aceitaram Jesus. Que bênção. Aí, mas lá vocês não iam? Não. Vocês iam na igreja no bairro mesmo? Na igreja, Na igreja. Mas ele contava, Ele não algumas contava o que aconteceu, quantos aceitaram Jesus. E ali a gente ficou indo na Bertioga, onde o seu pastor sempre fala que ele aceitou Jesus. Ah, sim, é verdade. Só ele ia, a gente não podia entrar lá na detenção, só meu pai. Então, uma vez só o Xavier pôde ir. Aí tá. Aí depois dali, ficamos ali, né? Eu ainda fora da igreja. Isso, eu já era. Eu achava que eu era dona do meu nariz. Eu e minha prima. 17. Eu ia perguntar. 17 anos. Eu e a minha prima, que a gente morava junto, a gente sempre viajava para Registro para minha irmã. Né? Todo mês quase a gente ia viajar. Ah, tá, porque quando vocês vieram para São Paulo, sua irmã ficou. Minha irmã ficou e meu irmão mais velho também não. Entendi. Só nós que viemos. Aí a gente viajava, né? Final de semana. Para encontrar com a família. Para encontrar. E a gente trabalhava na mesma firma, ela era chefe das costureiras e eu era do escritório. E numa dessa viagem, eu estou antecipando tudo já, né? Não, vai, fique à vontade. Então, numa dessa viagem, que a gente ia sempre na sexta-feira, voltava no domingo à noite, né? As duas desviadas. Afastada, né? Desviada é muito pesado. Aí tá. Aí, um certo dia, quando a gente vinha vindo... Nesse meio tempo, eu fora da igreja. E eu vinha vindo de Registro com a minha prima. Registro para São Paulo. Sim, E o meu esposo, ele estava vindo de Cananéia, que é além de Registro, depois. E nós no mesmo ônibus. Quando o ônibus parou na agência de... Cananéia. Não, de Cananéia ele veio e Registro, nós duas entramos no ônibus. Aí tudo bem até aí, né? Aí ele veio. Quando chegou em Santa Rita, era a parada de ônibus. E nós descemos. E eu lembro até hoje que ele estava de costa, cabelo até aqui, cacheado. Meu Deus, tem foto? Tem do meu casamento. Depois eu mostro. Quando casou tinha o cabelo grande? Tinha, cacheado aqui, ó. Tem que dar um jeito de colocar a foto depois, produção. Coloca depois mesmo, na edição aí. Eu tenho no dia do meu casamento, almoçando com os padrinhos, ele com aquele cabelão. Gente, nem consegui imaginar passar assim, meu Deus. Então, teve a parada em Santa Rita, e aí, como foi conhecer o pastor? Então, ele estava de costa, né? E eu logo olhei no sapato,
que eu olhava no sapato dos Sério? Sério. Por quê? Se fosse um sapato feio, interessaria. Se fosse não interessaria. Se fosse um sapato bonito, É brilhoso. tinha que ter brilho. Se tivesse brilho, interessava. Sim, tipo assim, engraxado e brilhoso. Chamava atenção. Chamava atenção. Eu achava assim que era uma pessoa cuidadosa, limpa. Faz sentido. Faz todo sentido. Realmente. E eu vi ele de costa, né, cabeludo, e falei pra minha prima, ó aquele cara ali, né? Ó aquele cara. Mas mesmo por ter nascido na igreja, ter o berço evangélico, o cabelo não era o problema, ter cabelo grande, por exemplo. Ele? Nesse momento. Ele não era crente. Não, eu sei, mas mesmo não tendo já a doutrina, isso não te incomodava. Eu estava afastada da igreja. Eu estava afastada ainda. Então isso não fazia diferença. Não fazia. Aí a gente entramos no ônibus, né, para seguir viagem para São Paulo. E quando ele percebeu nós duas, a minha prima tinha assim, um corpo bem bonito, né? E, inclusive hoje ela está bem gordinha. E eu falo para ele, tá vendo? Tivesse casado com ele. Se tivesse casado com a prima, não estaria... Aí ele pegou, entrou, né? Foi nas poltronas nossas e começou a procurar assim em cima, naquele bagageiro. Mas até então não tinha rolado nada, nenhuma conversa, nenhum olhar. Nada. Ai, eu deixei minha mala aqui, por acaso. Mas a senhora já estava interessada nele, Já, por causa do sapato. as duas. As duas. Sapato. Tá. Ai, eu esqueci minha mala, vocês não viram? Puxando assunto, né? Aí eu falei, eu não mexi. Aí minha prima, que estava na beira, eu estava no canto, começou a levar conversa com ele, né? Aí ele veio conversar comigo, eu não respondia, porque eu já estava com ciúme da minha prima. Foi amor à primeira vista, então. Já é meu namorado. E eu já tô com ciúme, tá? Viu a primeira vez, já é meu namorado. Ele nem sabe, mas vai casar comigo. Ele casou mesmo. Às vezes funciona, gente. Então. Aí vai, vem. E isso já, o ciúme já rolando. Puxa vida, né? Mas por que ele tá dando atenção? Aí ela pegou e pediu o telefone dele. Ele trabalhava no Banco Itaú. Aí ele deu o telefone, só que ele deu o nome de Marcelo Xavier. Não foi inteligente, né, de pôr Xavier. Podia pôr Marcelo da Silva, não é? Então... Poxa. Aí, como eu trabalhava no escritório, olha só, ela pediu para me ligar para ele. Entendeu? Já deu de bandeja. Deu a prima, já deu de bandeja. Ela pediu para me ligar. Eu ligo, sim, pode deixar, Conceição. Aí, liguei, né? Por favor, eu queria falar com o Marcelo Xavier. Não, aqui não tem nenhum Marcelo Xavier. Meu Deus. Tem José Maria Xavier. Nossa, não é Marcelo? Não, José Maria Xavier. Tá, pode ser. Serve. Tem Xavier no nome, serve. Serve esse, vai. Aí ele veio, né? Oi, tudo bem? Eu falei, oi, é a prima da Conceição, você tá bem? Eu tô, mas eu não tô afim da sua prima. Tô afim de você. Direto. Mas a senhora questionou por que ele omitiu o nome e trocou o nome? Eu perguntei, eu falei, eu pedi para chamar Marcelo Xavier. Ele falou, que eu amo o nome Marcelo. Tanto que ele queria pôr no Alex, né? Sério? Alex é mais bonito? Eu amo esse nome Marcelo, então eu dei esse nome. Aí ele já perguntou se podia vir, né? Pra ver nós duas, rápido, assim. Nossa! Já, né? tudo... Tipo uma semana. Atitude? Uma semana. Ele estava fazendo faculdade, estava terminando o seminário para padre, fazia 2 meses, faltava 2 meses para ele... Para concluir. Para concluir o seminário. E aí ele veio uma noite e... fomos nós duas, né? Conversar com ele lá numa escadinha que tinha lá na Moca, sabe aquela escadinha? Nós fomos lá conversar. Mas a senhora contou para ela que ele tinha falado que estava interessado? Não. Ficou em segredo? Não, foi nós duas. Nossa, é mesmo, olha, nem como. Ela não pode assistir isso, pelo amor de Deus. Aí fomos, nós duas conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, né?
Aí ele pegou e falou assim, Conceição, você tem ficha na sua casa? Aí ela falou, tenho. Dá para você ir buscar, que eu preciso fazer uma ligação? Ela foi. Né? Aí ele pegou e falou de novo, eu vim por causa de você. Eu tô afim de você. Para a geração que ainda não sabe o que é ficha, Do orelhão. antigamente se ligava com uma fichinha, como se fosse uma moeda, hoje, vamos se dizer assim, para conseguir entender. E eu utilizava no telefone, no orelhão, essa ficha. Então foi isso que foi utilizado. Coloca aí, produção. Para a geração que não conhece a ficha. A ficha. Aí... Eu fiquei assim, nossa, ficha médico, tipo... Mas entendi agora. E era fila, né, no orelhão. Aí ela foi buscar. Quando ela foi, ele falou, eu vim por causa de você, eu gostei de você. Eu falei, eu também gostei de você. Aí eu atraquei, ele deu um beijo. Na química, já Eu. no primeiro encontro. Temos uma mulher de atitude por aqui. Eu trabalhei muito, mas também... Aí eu atraquei, beijei ele. A senhora tinha quantos anos quando conheceu o pastor? Eu tinha 17. 17. Tá. 17 para 18, assim. Aí quando a Conceição chegou, tipo, a ficha. Já ganhei, Conceição. Volta. Ai, meu Deus do céu. Aí ficou aquele clima, sabe? Ruim. Ela parou de falar comigo. Aí passou, ele falou que queria namorar comigo. Eu falei, só se falar com meu pai. Olha. Só se você falar com meu pai. Não, eu falo, pode marcar um dia que eu venho falar com meu pai. Com seu pai. Aí passou uma semana, lá vem ele, né? Aí eu já tinha avisado meu pai que meu Deus, pense no homem enérgico. Meu Deus do céu. Acho que ele deu mais ou menos 1 hora de palestra para ele. Para depois um sermão, um sermão de 1 hora. Como que tinha que ser, como que é. As normas, primeiro passou todo o relatório de como ia ser as normas do namoro. E eu lavando louça, caía tampa no chão, caía panela no chão. Ele falou, a minha filha está afastada da igreja, mas ela foi criada na igreja e eu tenho fé em Deus que ela vai voltar logo. Então já é bom você ficar sabendo disso, se você quiser namorar com ela. E fez o sermão lá, aceitou, né? Que a gente só podia namorar em casa. Tinha esses 2 cômodos, mas tinha uma área assim que tinha um sofá. E ali a gente namorava, né? E muitas vezes, igual ele falou já, ele perdia o último ônibus, que era, acho que às 10 horas, era o último ônibus que ele morava no Ipiranga, com a irmã dele. Que ele ia andando. Ele andando, da Moca até o Ipiranga. Era Amor. Era muito amor bobo. Porque, olha, pra que isso, né? Aí meu pai falou assim, ó, é o seguinte, em 1 ano vocês têm que namorar, noivar e casar. Eita. Não tem nada de ficar Esperando, enrolando, não. Aqui é assim. Aí ele falou, tá bom, eu aceito. Já aceitou o casamento aí. Tinha que casar. Pronto, já foi um pedido tudo. Já foi pedido de namoro e E casamento. noivado, namoro, noivado e casamento. Sim. Aí começamos a namorar, ele vinha todo final de semana, eu colocava minhas irmãs para limpar a casa, a Arlete e a Miriam. Lá porque eu ia trabalhar, né? Vocês limpam, vocês lavam a cozinha, vocês enceram o quarto, vocês lavam o banheiro. As bichinhas trabalhavam, viu, naquela época. Aí tá. Aí passou assim, né, o tempo, completei 18 anos. Aí ficamos noivos. Em maio. Foi, maio. Nós começamos a namorar dia 24 de novembro de 1978. Gente, que memória é essa? Lembra de tudo. Foi essa data que nós começamos a namorar. Em novembro. Em maio a gente noivou. E dia 24 de novembro a gente casou.
Do mesmo... Do outro ano. Do outro ano. Aí eu já estava com 19 anos. Quando eu casei, eu tinha 19 anos. Ah, a mesma idade que eu casei também. Você tem mais perguntas pra fazer? Bom, eu acho que agora dá pra gente passar algumas fotos, pessoal, pra vocês verem um pouquinho aí dos anos atrás, né, do relacionamento deles. As fotos já vai entrar no relacionamento mesmo, né, deles. Isso. Então, ela vai apresentando, né, gente, porque eu não vou saber. Mas ela vai... Já tá mostrando pra galera em casa? Olha meu corpício, Já? gente. Olha, Olha, gente. magrinha, olha, gente. E no seu colo Essa é sua foto? A Ângela. A Ângela? É. Olha o rosto Primeira gordinho. A filha. Ângela, a Ângela. Nossa, essa foto aí tá lembrando a Hello. Tá, né? Tá. É, só o olho dela que é meio puxado. Meu olho não é puxado, não. Não, da Ângela. Nossa, irmã Irani, a senhora era bonita? Hein? Não, a senhora ainda Gente! Não, a senhora ainda é linda, mas... Meu! Olha o corpinho. Olha só, porque a gente olha... Não, gente. A gente olha algumas A gente fotos olha- antigamente que que era... E a gente... Meu... Não, ia falar um exemplo aqui, mas depois vão me dar bronca. Deixa quieto. Mas enfim, é o que a Lei As falou. minhas fotos de adolescência eram penteado, mó horríveis. estranho, os negócios nada a ver. A Mariane parecia a atriz. Olha o cabelo dela, o rosto, tipo... Essa Bem saia que tá fino, super na moda agora. Oh, é verdade, eu tenho. Saia plissada. Saia voltada, Saia né? plissada. É. Ó, eu era bonitinha, assim. Sapatinho. Ah, era linda, é. até hoje, é linda, ainda hoje é linda. Ó, eu e a Ângela ainda. Olha aí, ó. Aí já ferrou um pouquinho, né? Também. Meio bagunçado. Mas foi a câmera, foi a câmera. Foi a câmera. Pô, aquela foto... Ô, gente! Aquela foto da Ângela tava bonita. Essa já é com o segundo filho. No Ibirapuera. Aí eu já tinha os dois, aí eu já passei do casamento, né? Ah, é. Não, mas eu acho que não tem mais fotos, né? Entendi. Essas mesmo. Ali, gente, o bebê era o Alex. Sim, o sim. filho do pastor da Irmã. Ô, gente, olha o pastor agora. Nada, tá vendo? Nada a ver com aquela foto. Nada a ver. Ah, não pode falar que o pastor era... Era feio. Era muito feio, mas eu Tá gostava. vendo? Foi isso que eu quis dizer. A Irmã ela é linda até hoje. Ah. O pastor, com todo respeito, ele tava estranho. Ele era feio, olha só, O senhor gente. tá melhor agora? Você é um galã agora. E eu disputando com a minha prima. Pense. Olha aí, ó, os dois. Olha que casal lindo, gente. Ai, meu Ai, marido é lindo, fofinho. maravilhoso. Tá lindo. Coloca agora o da família toda, gente. Olha Ó, a isso, família. gente. Como A produziu. família. E essa foi a construção de uma família. Foi. Não dá pra gente apontar, né? Olha o diretor lá da... Ó, o diretor, que é casado com a filha da pastora Irani, que é a Ângela. A filha mais Aí velha. a filha mais nova, Adriele, né? A que é- caçula, a Adriele, o esposo da Adriele, o Israel. Aí vai. A Catiane, que é a Nora, e o Alex, que é aquele bebezinho que tava na outra foto. Sim. Filho do meio. É do meio? É, né? A Do Ângela meio, mais é, velha. do meio. Aí aqui vem o Micael, que é o filho do Alex. A Elo, que é a filha da Ângela e do produtor, do diretor, o Eduardo. Aqui vem o Vitor e o Felipe, que é o filho da Adriele. E o Arthur, que também é filho da Ângela e do nosso diretor. Aí, vocês conheceram já a família toda. Eita! Sim. Família Essa grande. família que... E linda. Que bênção, Lindos, né, gente? todos lindos. Todo mundo na casa do Senhor. Bênção, Eita, todos Todos. servem a Ô, Deus. glória, Glória a todos Deus. criados na casa do Senhor, graças a Deus. E aí, vem mais uma pergunta, né? Sempre quis ter filho? Sempre foi um sonho? Eu queria um casal. E depois de quanto tempo que casou que vocês tiveram o primeiro filho? 1 ano. Ah, foi rapidinho, né? Foi. Não queria demorou esperar, muito, não. Aí até aí eu ainda trabalhava na fábrica de bolsa. Ah, Casou trabalhando na Era até uma das fábrica. perguntas que eu ia fazer mais pra frente. Até quando trabalhou, né? Tipo. Porque Trabalhou hoje a gente por sabe muito que a senhora não tempo, trabalhou, é, trabalhou por muito tempo. Aí então depois que teve o primeiro filho, parou de trabalhar. Quando eu peguei a licença, né, maternidade, ele já falou para mim pedir a conta que quem ia criar os nossos filhos seria eu, e não creche e não avó, né? Porque minha mãe
ela se dispôs a cuidar, né? Mas ele não aceitou. Aí eu pedi a conta. E pra senhora foi tudo bem? Concordou? É, Ficou resistente no início? Não, eu achei... Eu estranhei, né? Porque toda a vida Trabalhou. Desde os né? 9? Desde os 9 9 anos. Aí, de repente, vou depender de um homem. Aí começa as briguinhas, né? No começo tem ajuste, né? Tem os ajuste, nosso ajuste foi longo. Nosso ajuste. No começo tem isso mesmo. Meu Deus do céu, só pela misericórdia. Demora bastante, principalmente nessa situação em si, né? Você sempre teve sua dependência. Sim. Sempre foi dependente. E aí, do nada, isso muda. E você já começa a depender de outra pessoa. Dele, pra tudo. E aí... a Ângela nasceu dia 29 de novembro já, de outro ano, né? Um ano depois do casamento. A Ângela nasceu, você perguntou aí se eu queria ter filhos, né? Sempre quis ter. Sim. A minha ideia era ter um casal de filhos. Tive a Ângela em 1980. Ixi, revelou a idade da Ângela, galera. Eu casei, eu conheci o Xavier em 78, nós casamos em 79 e em 80 eu tive a Ângela, 29 de novembro. Então, Olha, nosso tudo mês certinho. é novembro. É né? novembro o nosso mês. Aí as coisas começaram a apertar, né? Só ele trabalhava, pagar aluguel. Já com um bebezinho. Já com um bebezinho, que gastava muito, né? Se bem que eu só amamentava. Ela não aceitou leite, eu só amamentava ela. Mas era uma vida apertada, porque pagar aluguel, né? Só com um trabalhando, era difícil. Eu não comprava nada para mim. Não comprava. E até então, nenhum de vocês na igreja. Ainda estava... O pastor nunca tinha ido. E a senhora... Não, ele tinha raiva de crente. Eita. Ele, quando foi me pedir em namoro, ele falou, eu só vou porque eu quero casar com você, mas eu tenho raiva de crente. Nossa. Tenho raiva do seu pai. Mas infelizmente você tem que pedir. Aí quando a Ângela fez 1 ano e 2 meses, ele foi na igreja. Ele tinha me chamado para ir na igreja católica. Eu falei, eu não vou. Eu estou afastada da igreja, mas não vou na católica. Aí ele já tinha largado faculdade, né? Já tinha largado lá o negócio Seminário. Seminário do padre. Tinha largado tudo por minha causa. Abandonou tudo. Abandonou tudo por amor. Tudo por amor. Aí tá. Quando a Ângela tinha 1 ano e 2 meses, ele foi na igreja. Na nossa igreja. Na Assembleia de Primeira Deus. vez que ele pisou na Assembleia. Primeira vez, com aquele cabelão. E eu não fui. Ainda estava durona, né? Aí... Mas ele que tomou a iniciativa de ir. Ele que tomou. Nós casamos na Igreja Batista Ebenezer, porque lá fazia casamento de desviados e não crentes. Então, casamos lá. Interessante. E o pastor da Bertioga fez o nosso casamento lá. Entendeu? Porque ele falava, eu quero casar na católica. Eu falava, eu não caso. Na católica eu não caso. Ele na crente eu não caso. Oh, meu Deus! E ficou. Aí meu pai falou com o pastor Batista, José Batista, se ele podia fazer nosso casamento na Igreja Batista Ebenezer. Ele fez. E quando a Ângela tinha 1 ano e 2 meses, ele foi na Bertioga, a Igreja Bertioga. E era culto de doutrina, uma sexta-feira. E foi do nada, tipo, do nada. Do nada. Ele foi. Aí, a doutrina do pastor José Calça era bem tipo a doutrina do Xavier. Era bem Se identificou. Se identificou. E do nada, ele levantou as 2 mãos e falou que queria aceitar Jesus. Uau. Aí o pastor ficou feliz, chamou ele para frente. Ele aceitou Jesus. Numa doutrina. Numa doutrina. Olha. Um culto de sexta-feira, numa doutrina. Que maravilhoso. Aí voltou para casa, falou para mim, eu falei, é grande coisa, eu não vou voltar. Temos muita atitude nessa mulher, gente. Grande coisa, eu não vou voltar para a igreja. Você voltou, problema seu. Você aceitou, problema seu. Eu cansei de ser crente, eu falei para ele. Só que depois passou 3 meses, né, a consciência, né? E ele não faltava culto.
Aí eu peguei a Ângela e fomos para a igreja e eu pedi para reconciliar. Reconciliei, né? E Então, aí a senhora falou que sempre quis ter filho, mas queria ter um casal. E veio, né, a Ângela e o Alex. Mas aí teve a Adriele depois. Como que teve essa decisão? Foi planejado ter o terceiro filho? Aconteceu? não, depois de 4 anos eu tive o Alex, né? Tive a Ângela, depois de 4 anos tive o Alex, eu achava que ia parar por ali. Só que eu queria ficar no casal, né? Só que um jeito que eu usava acabou de eu engravidar, né? Já ia fazer 4 anos. E eu não me conformava com essa gravidez. Não me conformava, que eu queria só um casal, e eu não queria mais, e reclamava, e reclamava, e reclamava. E quando a Adriele nasceu, foi muito triste. Foi muito triste porque ela nasceu com os 2 pulmões entupidos. Ela fez cocô na minha barriga, né? E aspirou e tampou os 2 pulmões. Eita. E quando ela nasceu, ela foi direto para a UTI. Eu tive os 3 filhos ali no Hospital São Cristóvão. Quando ela nasceu, ela foi direto para a UTI de Jabaquara. Eu nem vi ela. E ficaram 2 dias sem me dar notícia. Eita. Aí, e nesse mesmo inteirinho, a Miriam teve a Adriane e ficou no mesmo quarto que eu. E eu perguntava, Miriam, cadê minha filha? Que não me mostra. Aí veio um obstetra e começou a conversar comigo. Dona Irani, a senhora já tem um casal de filho, né? Eu acho que já está bom. E Eu estava tentando consolar. Me consolar. Eu falei, o que está acontecendo, doutor? Porque daí até aí eu já estava aceitando, né? O que aconteceu com a minha filha? E eu pensava que era um menino. Não Porque ela sabia nem o mexia. sexo. Antigamente não tinha ultrassom. É verdade. Veio surpresa. Surpresa. E eu achava que era menino, porque ela mexia demais, demais. Eu colocava um prato assim, o prato girava. Nossa. De tanto que ela, pra mim, era menino. Aham. Aí o médico veio, falou que, infelizmente, a minha filha não ia sobreviver. Vocês pensam no remorso. Eu estava no 4º andar no hospital. Eu senti vontade de me jogar. Meu Deus, eu imagino. Porque eu creio que foi a mão de Deus que fez isso. Para lembrar, né? Para me lembrar. Se foi ele que me deu, por que eu estava, né, falando contra que eu não queria. E a Adriele foi. E antigamente a cesárea era 7 dias no hospital. Eita. Então eu não podia ir visitá-la. Quem ia era o meu esposo. Todo dia ele ia. Ela na UTI ainda, ela estava na UTI. Toda entubada. Aqui, se vocês pedirem para ela, ela mostra. Onde foi colocada uma sonda para ajudar a aspirar as fezes, né, do pulmão. E ele falou que tinha fio em todo lugar, na cabeça, todo lugar. E todo dia que ele chegava lá, o médico falava, ela nasceu prematura? Não, normal. Passou da hora, por isso que estourou a bolsa e ela aspirou fezes. Passou da hora. Aí passamos, quando deu 7 dias eu saí, muito, assim, qual é a palavra? Um desespero tão grande de eu ter falado aquilo que não queria, não queria aquele filho. Aí, quando foi no 8º dia, eu fui visitar ela, que eu saí no 7 dias, no 8º dia eu fui. E o médico pediu que eu amamentasse. Aí eu amamentei ela. Aí todos os dias eu comecei a ir, só que ela ficou mais 2 dias. E ele sentiu que ela já poderia ter alta. Eu nunca pedi tanto perdão na minha vida como eu pedi aquele dia. Perdão, eu pedi a Deus. E fomos para casa. Ela foi sempre assim, uma menina, sabe? Não podia olhar para fora que já pegava gripe, porque ela ficou muito fraquinha, né? Sem imunidade nenhuma. Baixa. Imunidade baixa.
Olhava para fora, já dava gripe, dava pneumonia, ficava uma semana internada, uma semana em casa. Uma semana internada, uma semana em casa. E foi indo, e foi indo. E a senhora com os 2 pequenos? Com os 2. Mas aí eu deixava eles com a minha mãe, porque eu queria acompanhar ela no hospital. Entendi. Tanto que eu arrumei até briga no hospital. Meu Deus, pra poder ficar lá. Era o hospital ali na Brigadeiro, meu Deus. Agora não é mais hospital, agora é de mulheres. Ai, meu Deus, como é o nome daquele hospital? Aí não podia ficar Acompanhante. acompanhante. Então eu ficava na salinha do lado. Aí eu peguei e fui falar com a médica-chefe. Se eu não podia ficar, né? Sim. Aí ela pegou e falou, de vez em quando a senhora vai lá dar uma olhada na sua filha, ela estava entubada, né? De vez em quando a senhora vai lá dar uma olhada nela, mas não fica direto. Eu falei, tá bom. Aí eu aceitei. Aí quando eu fui ver, estava cheio de placa, bem grande assim. Proibido a entrada de mães. Proibido a entrada de... A médica, a pediatra pôs. Não queria que eu entrasse. Entendeu? Aí eu ficava lá a noite toda, o dia todo, lá naquela salinha. Meu Deus. Até que, acho que a pediatra cansou, aí autorizou. Venceu pelo cansaço. Venceu pelo cansaço. E a Adriele hoje? A Adriele hoje é assim, é um sentimento que eu tenho assim por ela, sabe? É um sentimento muito grande que eu tenho por ela. Uma menina meiga, uma menina doce. E não sei, se eu pudesse, eu queria que ela ficasse comigo a vida toda. Eu amo os 3 filhos meus. Só que a Adriele tem Toda essa história. essa história, né, que me comoveu, que agora ela é uma mulher, né, tem um filho, 2 filhos 2 lindos, filhos enormes. né, 2 filhos enormes. Mas é assim, eu sinto tudo isso de mal que eu pensei, que eu não queria engravidar, não queria. E hoje em dia, a Adriele é uma mulher, né? Ali na sede, ela é regente do círculo de oração. Que bênção. Com toda a timidez, ela é tímida, mas hoje em dia ela é dirigente do círculo de oração, toca na orquestra. E os filhos todos tocam na orquestra, o esposo. Então, é assim, uma família hiper abençoada. Amo todos os meus filhos. Às vezes elas falam que o Alex é meu Kiko. Né? É o único menino, né? O menino é mais apegado com a mãe mesmo. Mas eu acho que aí esse apego assim é com a Adriele. Se eu pudesse, eu ficava sempre pertinho dela. Ai, gente, que história É bonita, toda uma história, né? Porque tem toda uma Triste, história diferente mas- da que tem com os outros. Sim, os outros foi tudo de boa, né? Foi muito triste, porém agora feliz, né? Graças a Deus, deu tudo Graças certo. a Deus. Quem deu mais trabalho? Quem deu mais trabalho? Eita. Eita. A Ângela e o Alex. Conta uma história. O trabalho como criança? Vai, uma história como criança, uma história como Adolescente, que é uma das piores Nossa, fases, é a adolescência. Então, como criança, os 2 brigavam muito. O Alex e a O Ângela. Alex, a Adriele sempre sentada lá. Ela não fazia nada, era toda dengozinha, né? Sim. E os 2 brigavam, um batia no outro, aí dava um tapa na Adriele. Meu Deus, coitada, A mais nova, né? Porque a senhora falou que a diferença entre o Alex e a Ângela é 4 anos. 4 anos, e da Adriele também, 4 anos. 4 anos de cada um. Sim. Aí eles brigavam, davam um tapa na Adriele e saia, mãe, ó o Alex! E eu gritava lá da pia, para, Alex! Estressar. Pense no estresse. 3 crianças. Gente, pensa no estresse, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E foi assim, a criação deles. Eu morava no prédio, né? Esse prédio, esse apartamento nós conseguimos quando eu estava grávida da Ângela, né?
E eu passei uma noite toda lá para poder pegar uma senha, para poder entrar no programa. E conseguimos um apartamento. E eu, durante 30 anos, eu criei os 3 lá, mas sempre orando, Deus, eu quero uma casa grande, eu quero uma casa ampla, uma casa com quintal, com cozinha grande. Sempre pedindo, né? Porque era apertado, era só 2 quartos. O Alex dormia na sala, depois de maior. Mas Deus segurou essa casa até os 3 casar, até vir todos os netos. Ele falou, agora eu vou te dar. Agora eu dou a casa. Eu vou te dar, mas não tem. Agora eu vou te dar a casa. Aí fica eu e o meu esposo naquele casarão, né? A Ângela não desce lá para me ver. Ó, vejo uma reclamação aqui. O ciúme. A Adriele não desce porque ela mora longe. Mas quem tá aqui na gravação? A Ângela. Ela é minha companheira. Não, a Ângela entende. Uma história que aprontou Na adolescência. a Ângela na adolescência. Conta uma história da Ângela na adolescência. Eita, eu bati aqui, gente. Show aí? Não? Na adolescência, sabe qual é o problema? O problema bom Isso. é que eu sempre estive com eles. Sempre. Então, que eu me lembre na adolescência. Tá passando um pano pra você, eu acho, hein? Não, porque tipo, mãe, eu vou ali, eu quero que a senhora vá comigo. Eu ia. Os 3. Sempre amiga dos 3. Boliche. Sabe? O boliche. O boliche no shopping antes não era tão chato como agora. Então, nessa época a gente já estava na sede, né? E era santo. Terminava a Santa Ceia da sede, eu e os jovens pro boliche. Olha. Eu sempre com meus filhos, nunca deixei eles irem em lugar nenhum sozinho. E eles também, até hoje, quando a gente fala em alugar uma casa, o Eduardo já procura a casa para ele, para a família, para mim, para a Adriele, para todo mundo, sabe? Eles não gostam de viajar sozinho. A Adriele até que já viajou, né? Mas eles, que eu lembre, não viajaram sozinho. A gente é sempre em turma. E isso é muito bom. Então, eles não me deram trabalho, porque eu estava sempre junto com eles. Sempre, em tudo. Era aniversário, era festa, era no culto, em tudo eu estava com eles. Isso é bom. Então, verdade. Bom, a gente vai entrar agora na questão de ministério, mas aí me veio a dúvida, né? O ministério sempre foi muito conservador. As meninas deram trabalho na questão de uso e costume, é que para o menino sempre é mais tranquilo, né? Mas não sei, de repente o Alex alguma coisa que saia, não podia, querer usar calça, maquiagem. A senhora falou, né? Era o meu sonho porque não podia. E aí, com a Ângela, a Adriana teve isso ou não? Para ela sempre foi muito tranquilo? Não... Sempre foram tranquila. Eu lembro que uma vez a Ângela passou uma base na unha, né, Ângela? E quando nós chegamos em casa, acho que foi na casa da minha mãe, que minhas irmãs passavam. Aí, quando nós chegamos em casa, ela levou uma surra por conta daquela base na unha. Meu Deus. O pai dela... A base incolor? Incolor. Só brilhando. Ela levou uma surra que você nem imagina. Os dois apanhavam muito, ela com a Alex. A Adriele nunca apanhou, mas os dois apanhavam. Sério? E voltando agora um pouquinho, o Alex quase que começou a me dar trabalho por conta dos amigos, né? Amigo, escola, prédio. No prédio tem muitos amigos. E começaram a chamar ele para sair. E quando eu não deixava, eles falavam, a mamãezinha não deixa o bebê sair, sabe? Tirando uma da cara dele. E ele se sentia envergonhado, né? E ele quase que debandou, né? Uma época, assim, junto com os amigos, né? Os amigos. Tanto que uma vez ele chegou em casa e quando ele saía, a gente não dormia. Eu com o Xavier não dormia. Aí uma vez ele chegou em casa, já era meia-noite. O Xavier já tinha ido num bar, que eles sempre iam, na rua de casa, era meia-noite. Aí o bar, lá era gato, né, Ângela? O dono do bar era gato.
Aí ele falou assim... Gato era o apelido? Apelido do dono, né? Aí ele falou assim, ele foi lá, ô seu sapo. Gato. Ô seu sapo, cadê meu filho? Cadê? Não tá aqui. Aí subiu lá em cima, subiu, olha, sabe? Aquele nervoso do Alex, tá demorando. E subiu lá na casa do homem. Procurando o Alex, né? E não achou. Aí quando ele chegou em casa, era 2 horas. Meu Deus. 2 horas. Ele ia levantar 5 horas para trabalhar. Aí eu com a pressão alta, eu esperei ele tomar banho. Aí quando ele deitou, que ele estava na sala, né? Isso agora dói. Agora dói, mas precisou. Ele estava com o olho vermelho. Eu falei, Alex, o que você usou? Ah, mãe, só tomei a metade de uma cerveja. Eu falei, você não devia ter feito isso. Tirei a cinta da calça dele e comecei a dar nas costas dele. Bater com gosto. Se o Xavier não levantasse ali, me segurasse, não sei o que eu ia fazer. Porque eu não aceitava aquilo, sabe? Não aceitava dele ter saído e voltado 2 horas da manhã. Mas ele não se... Sabe, igual ovelha. Não falou nada. Aí, depois disso, que ele resolveu mudar para Porto Feliz. Que a Catiane conheceu ele na igreja. Ah, mas eles se conheceram aqui em São Paulo? Aqui. Ah, a família dela, então, que é de lá? Não, eram todos daqui. E o Xavier estava dirigindo... Eu estou pulando aí? Não, pode ir, porque tá na Tá, o Xavier estava dirigindo a Tiradentes. Ah, tá. E a família dela congregava na Tiradentes. Ah, sim. Então, eles se conheceram. Só que, passado alguns meses, eles foram embora, a família. Entendi. Para Porto Feliz. Para Porto Feliz. E eles ficaram se mandando carta um para o outro, né? Aí o pai dela, vendo que a vida dele aqui com os amigos, né? Que dizem amigo, né? Hoje em dia não tem nenhum vivo. Quer dizer, tem um vivo que está preso já faz mais de 20 anos. Meu Deus. Os outros todos morreram. Então, quando o pai dela percebeu que ele estava em perigo, ele convidou ele para ir morar lá. E tinha um quarto, né, nos fundos, ele foi para lá, até que se casaram. Ah, ele tinha quantos anos? Ele tinha 19 anos. E hoje, graças a Deus, né? Graças as orações a Deus. guardaram. Ele é pastor, para quem não sabe, pastor Alex. Sim. E em Porto Feliz, né? Em Porto Feliz, ele dirige a Igreja Luz do Mundo, uma igreja superlotada. Deus tem abençoado muito meu filho, graças a Deus. Graças a Deus. Minha nora. Valeu a pena, né? As orações. Valeu a pena, a oração, Sempre vale, a né? surra, valeu a pena. Sempre vale. Bom, então, entrando na questão agora mesmo ministerial, né? Que a gente falou que ia entrar. Como foi quando o pastor disse que vocês iriam dirigir uma igreja? Porque até então a senhora estava afastada, aí o pastor voltou, a senhora nem queria. Mas aí foi e reconciliou. Sim. E aí, foi depois de quanto tempo que o pastor estava na igreja? 1 ano Como e foi? 3 meses. Nossa. Membro ainda. Ah, o pastor ainda era Membro. Aí foi dirigir a igreja. Aí ele chegou em casa e aí? Não, aí ele chegou, né? Falou que o pastor da sede, José Batista, tinha chamado ele para dirigir um salão. Começar uma igreja, um salão. Começar, ou seja, nem tinha membro. Não, nem tinha. Meu Deus. Aí, nessa época, eu já avancei, agora estou voltando, né? Mas nessa época eu tinha a Ângela, né? Com 3 anos e pouco, e estava grávida do Alex. E eu passava muito mal, eu não conseguia sentir cheiro de nada, uma gravidez assim, horrível. E quando ele falou para mim que ia inaugurar o salão num domingo, eu não lembro a data, eu lavei um único vestido que eu tinha, porque até aí nós passávamos perreio. Pense, quem me ajudava a vestir as crianças era a Miriam, que ela trabalhava no Cruz Azul. Então, sempre ela aparecia lá com uma roupa para a Ângela, uma para o Alex. Minha mãe fazia, cada ceia, minha mãe fazia um vestido para a Ângela, isso na Bertioga. Sim. Minha mãe sempre fazia os vestidos da Ângela, para mim também. E nessa época eu tinha um vestido de prega, de bolinha,
E um casaco, não era do seu tempo, buclê. Não é lã. Um casaco é buclê, mas não esquenta. Aí, como eu morava no apartamento, não secou. Eita. Eu só tinha aquele vestido, só tinha aquela blusa. Aí, na inauguração, eu fui com o vestido molhado e com a blusa molhada. Meu Deus. Na Que primeira bem. igreja. Primeira igreja. Aí estava lotada, né? Porque foi o pessoal da sede, lotou. Aí depois, quando foi embora, ficou só os bancos. O Xavier, eu pouco ia, por conta Da gravidez. E quando eu ia, eu ficava com o irmão Severino, que tinha o bar, uma vendinha do lado, vender salgadinho, doce. E ele que alugou o salão para a igreja. Quando eu ia, nós dois ficávamos lá, cantando o hino 380, até o Xavier voltar do serviço. Deus. É o maior, né? O 380? Maior da época. Eu e o irmão Severino cantando os 380. Eita. Até dar horário dele voltar do serviço. Aí ele voltava, pregava para nós dois, quando eu estava, né? E para os bancos, porque não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém para pregar. E foi assim, bastante tempo. Eu até que não estranhei, porque minha vida toda foi mulher, filha de pastor, né? Então, até que não estranhei, eu só pensava, meu Deus, eu saí de uma, vou entrar em outra, né? Ou saí de uma vida toda, né? De uma vida toda, servindo, e sendo filha de pastores, né? Sim, saí da igreja para ter né, na minha ideia, assim, para ter um espaço para mim, né? Porque meus pais eram muito rígidos. Então, não, começar de novo, não é possível. E foi. E foram ao todo 17 igrejas até hoje que vocês dirigiram? Sim. E todas sempre por aqui na capital? Ou teve alguma que foi no interior? Sempre. Não, sempre aqui? Sempre na capital. Aí, depois esse salão foi tipo uma experiência. Aí o pastor já passou, ele nem foi diácono, ele já passou para presbítero. Aí já começou a dirigir igrejas grandes. Entendi. Imperador, Catarina, ai meu Deus, aquela igreja, uma no Sapopemba. Todas já grandes, com bastante crentes, né? Sim. Bastante família. E ainda, visando a questão do ministério, a senhora contou que cresceu na igreja, os pais mudando de cidade. Qual foi a bagagem de aprendizado que a senhora teve da sua infância e quando virou a mulher, hoje já a mulher de pastor, né? Sempre foi a filha, teve o período da filha e aí já mudou, já ficou como a sua mãe era. Sim. Né, a mulher do pastor. Então, eu como que foi? seguia o exemplo da minha mãe. Eu seguia o exemplo dela, sempre do lado do meu pai, né? Depois que eu tive o Alex, eu comecei a ajudar mais ele, mas antes não dava. E a minha mãe sempre instruía a gente. Se vocês um dia for mulher de pastor, vocês têm que estar sempre do lado deles. Sempre. Em boas horas, em más horas, vocês têm que estar. E deixa eu contar uma coisa. Quando a gente estava morando nessa casa de 2 cômodos, chegou um casal de velhinhos lá, que eles eram do exterior, né? E foram visitar meus pais. Só que não estava nenhum dos dois. E estava eu estava de calça comprida, que estava desviada, né? Aí, minha mãe sempre ensinou a gente a ser hospedeira também. Aí, eu pedi para eles sentarem naquele sofá ali e fui fazer um café. Aí, servi eles com uns biscoitinhos. Aí, a irmã falou assim, você ainda vai ser mulher de obreiro. Eu falei, não, de novo. Não, eu pulo. De novo, não. Você vai ser mulher de obreiro. Você tem tudo para ser mulher de obreiro. Eu falei, amém, né? E olha, se cumpriu que a mulher falou. Não, e aí pensa, aí a senhora se afastou, casou com o pastor que odiava a crente, pensou. Aceitou. Pensou que iria estar livre. Esse aí, você vê. Deu bom. Mas Deus tinha outros planos, sim, né? Como que Deus faz, né? Deus tinha outra, ele ia aceitar Jesus, né? Sim. Foi o caminho. Na verdade, É mesmo. você foi o caminho, né? Para que ele pudesse aceitar. Sim. E ele voltou pra trazer ela, né? Ele aceitou para trazer você. E tanto que
tanto que agora a gente fala, né? Eu ganhei você para Jesus. Eu falo, ele fala, não, eu que ganhei você para Jesus. Aí, eu falo, tá bom, nós estamos em empate, então, nós dois ganhamos. Foi o caminho para apresentar. É verdade. E aí, eu queria perguntar, assim, na Assembleia de Deus, eu acho que nas outras igrejas também é assim, não sei. Mas normalmente a esposa do pastor automaticamente é a dirigente do círculo de oração. Sim. Né? Não segue esse padrão por ser quem tá ali na direção, quem está na frente. E como que é dirigir o departamento infantil por tanto... Infantil. Sorry, gente, eu sono. Como é dirigir o departamento feminino por tantos anos? Porque a gente sabe que lidar com o povo não é fácil. Lidar só com um monte de mulher é mais difícil ainda. Imagina por tantos anos, né? Então, aqui na Coab mesmo estão há 18 anos? 18 anos, 18 vai fazer dezembro. Como que é pra senhora? Como que foi quando teve que dirigir o primeiro grupo de mulheres? Sempre foi tranquilo? Sempre teve muitos desafios? Como que foi pra senhora? Eu tive desafios porque eu tinha alguém que queria ficar no meu lugar, né? Não aceitava que eu fosse a dirigente do ciclo de oração. Mas mesmo assim, o Xavier me colocou, né, como dirigente do ciclo de oração. E dali para cá, só alegria. Só sorriso. Só sorrisos, só alegria. Mas eu soube levar, assim, né? Às vezes, vinham os contra, né? Aquelas irmãs contra. Mas, graças a Deus, meu esposo sempre me ajudou nisso, me dava opinião, me ajudava, né? E tanto que agora é um grupo maior, essa igreja é o grupo maior que eu estou dirigindo. E, graças a Deus, eu já tenho minha filha, que eu dividi com ela, a maioria do trabalho está com ela, né? Tanto que eu amo ela do coração. Ela está com ciúme da Adriele. E, graças a Deus, ela já pegou quase que 70% no meu trabalho. Porque chega uma hora que você cansa. Você cansa de lidar com as pessoas, sabe? E logo no início, eu perguntava para as irmãs como que elas queriam uniforme. Aí você imagina. 60 modelos diferentes. Você imagina? Mulher, 60 nossa, tipos, meu Deus. Eu gosto assim, eu gosto passado. Porque eu não tinha ainda não estava pronta, né? Sabendo como tinha que fazer. Então eu perguntava, irmãs, como vocês acham que deve ser? É que isso também não tem uma receita, né? Não você tem. Vai aprendendo com o tempo. Vai aprendendo. Porque você vai lidando com várias situações. E aí você vai tendo o seu molde. Sim. Né? De como você tem que seguir. Ninguém chegou. Irene chegou lá. Irene, você tem que seguir assim, você tem que seguir assado. Tá aqui, ó. Existe manual. Não tem. Não tem manual. Isso, é você e Deus e vamos em frente. As irmãs aqui da Coab não me dão trabalho. Não me dão trabalho. Só quem me deu trabalho foi a Paula, mas ela mesma já falou lá no púlpito, né? Tudo que eu queria fazer, ela era contra. Tudo. Tanto que agora ela fala que ela está passando pelo que eu passo e ela está sabendo como que é. Então, não é fácil. É cansativo, eu estou cansada. Por isso que eu passei. São muitos anos, né? Muitos anos. 40 anos de ministério? 40 anos de ministério, 42 todo tipo de gente, né? Todo tipo. Você tem que aprender a lidar com todo tipo. Eu estava até conversando esses dias, a gente estava conversando com a Ângela, inclusive, sobre a questão de os perfis diferentes. A senhora e o pastor são perfis totalmente diferentes. E, às vezes, um que fala com todo mundo, abraça todo mundo, e o outro já é mais reservado, já é mais tranquilo. Então, e existe isso também, das pessoas muitas das vezes não aproximar, acaba conversando mais com o pastor. Sim. Pelo fato de ser o pastor. Sim. E pelo fato dele ter a facilidade, né, maior, e às vezes achar que a esposa do pastor segundo plano. Não é que é segundo plano. A esposa do pastor é mais fechada, ela é mais retraída. Né? Então as pessoas também têm essa visão. Por mais que não seja. Sim. No início, nós brigamos muito por conta disso.
Porque as irmãs iam falar com ele. Eu chegava em casa e arrumava briga. Porque elas vão perguntar para você e não perguntam para mim. Não, bem, porque elas veem que eu tenho mais prática, mais experiência, né? Eu falei, não, mas elas têm que perguntar para mim, porque toda igreja que eu chegava para dirigir, as irmãs me olhavam assim com o pior olhar. Nossa, olha a cara da mulher do pastor. Não é porque existe esse pré-julgamento, né? As pessoas acabam julgando realmente pelo seu jeito, muitas das vezes. Toda igreja que eu chegava, que eu sentava, olha o jeito da mulher do pastor. E eu, simples, sem usar nada. Eu ia falar, tipo assim... Eu não sei. É porque, sei lá, eu acho que como a gente já congrega, pra mim é difícil, mas... Que isso já é um peso maior. É que, na verdade, isso já é um peso maior, né? Porque tudo que você fizer, tudo que você fizer, você vai estar em evidência. Porque você pode até olhar de maneira diferente ou não olhar. Então, você vai estar em evidência. Sim. Falar, você vai estar em evidência. Por quê? Você sempre vai ser vista como a mulher do pastor. Tipo assim, é porque tem coisas que também é questão de bom senso, né? Pelo menos eu penso assim, gente. Se você tá numa igreja, tem a esposa do pastor, você é mulher, você vai... Sabe? Tipo, tem coisas que é meio óbvio, mas eu não vou com a cara dela. Mas ela é a mulher, você vai lá falar sozinha? Pastor, tipo, só com o homem, sabe? Tem coisas que na minha cabeça é meio que óbvio, né? Mas já dizem que o óbvio nem sempre é óbvio. Então, assim... pra mim, seria questão de bom senso. Tipo, eu sou mulher, vou chegar no pastor pra conversar um assunto que é, tipo, departamento feminino. Não, parece que não tem muita lógica, sabe? No mínimo, ela teria que estar junto com o pastor na conversa. Mas aí ele me chamava. Quando a pessoa ia lá, ele me chamava. Eu vou chamar minha esposa. Mas eu não sei o que eles viam em mim, que me achavam assim, brava, cara fechada. Só depois que conversavam comigo e via que não era nada daquilo. As próprias falavam para mim. Meu Deus, quando a senhora chegou aqui, eu achei que a senhora era um bicho de sem Porque cabeça. Existe o pré-julgamento, né? E você tem que lidar com isso, né? É você lidar com isso todo o tempo. Sim. Que as pessoas acabam julgando, às vezes por teu porte, às vezes porque você não fala como todo mundo fala, né? Você não se comporta como todo mundo se comporta. Então as pessoas têm esse pré-julgamento mesmo. E como que foi lidar com tudo isso, aprender, né? Porque muitas das vezes você precisa aprender. A gente não sabe como lidar com certas situações. De aprender, de orar, de pedir discernimento para Deus. De falar assim, Senhor, olha, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque não é fácil. Muito choro nas madrugadas, porque não é fácil. Nunca foi fácil dirigir igreja. Nunca foi fácil. Mas eu fui... depois, quando as pessoas conversavam comigo, assim mesmo ali com o Xavier, elas já viam o meu outro lado. Que eu não era aquela carrancuda que fala, né? Sei o que eles viam em mim. E eu vinha normal, né? Sentava lá no meu canto e já ouvia bochecho. Que eu era... Olha, não é fácil não. Ô, gente... Ser filho de pastor, esposa de pastor, olha... A gente nem tem nome, já traz né? Não tem. Já traz uma responsabilidade, né? Tipo, umas coisas... inclusive, a próxima pergunta que eu queria fazer. Pra senhora, hoje, qual é a responsabilidade? Quais são as responsabilidades de ser esposa de pastor? O que traz esse cargo consigo? Eu acho assim que você tem que ser o espelho. Por mais que você não você tem que ser. As pessoas... querem que você seja o espelho para elas se espelharem. Né? Puxa vida, se ela corta o cabelo, eu também vou cortar. Se ela usar uma maquiagem, eu também posso usar. É tipo isso. Sim, entendeu? Então, eles olham muito para a mulher do pastor. Sou eu, assim. Depois que eu voltei para a igreja, nunca mais usei maquiagem. A única coisa é que eu tiro as pontas do cabelo e pinto, né? Deus vai me dar graça ainda que eu vou deixar ele branco, mas por enquanto tá difícil. Mas é isso, Cassiano, eu tô passando já. Esta igreja aqui, graças a Deus, é uma bênção, né? Todos os grupos são bênção. E
como eu falei, né? Agora eu tenho minha auxiliar, né? Sim. Que quando tinha congresso, eu entrava em depressão, atacava meu estômago. Eita. Eu não dormia à noite e ficava, sabe, aquele vídeo passando, como que vai ser, como que vai acontecer. Eu era assim. Sofri muito, sofri. Mas graças a Deus hoje eu posso dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Graças a Deus. É porque já é uma guerra, né? Congresso já é uma guerra espiritual. E aí já às vezes realmente vem para essa questão emocional, questão física. Só quem passa mesmo que sabe, né? E aqui a gente tem, que nem a senhora falou, um grupo grande de irmãs, então é uma responsabilidade, né? Tá na frente, você tá sempre em oração. Aí entra no que a senhora falou, em questão de ser espelho, né? Porque tem... eu acho que é exatamente isso, é essa responsabilidade que traz. Você tá ali e você tá visível pra todo mundo. Então as pessoas vão... Ah, mas fez aquilo, não fez. Se fez, então também vou fazer. Então, você fica muito visível. E aí, isso é pesado. Porque parece que você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre bem. Você não pode ter luta, você não pode ter prova. Você não pode ter um momento de choro, um momento de tristeza, de desânimo. Porque tá sempre, as pessoas estão sempre ali esperando que você esteja bem. Parece que pra elas poder ficar bem. Sim, é verdade. Então, acaba sendo também um peso, né? Pode passar pelas aflições que todo mundo passa. Porque você é a mulher do pastor. A mulher do pastor. Tipo, você já é um anjo, não pode falhar nunca. Você já está santificada, não falha. Tipo assim, né? Mas é assim mesmo. Estamos levando. E como conciliar, né? A gente vê, as crianças eram pequenas, né? Quando vocês assumiram a igreja. E como que foi conciliar casa, ser mãe, ser esposa e ser pastor, estar aqui na igreja? Um pouco assim. Tem um dia, até agora, tem um dia que não tá... Fala, bem, deixa eu ficar hoje em casa. Só hoje. Só hoje. Tipo, mais ainda de Santa Ceia. Que a gente o acorda domingo cedo pra domingo é bem puxado, né? Dá vontade de falar à noite, bem, deixa eu ficar. Mas não, eu sei que... Então, como mãe, eu acho que eu sou uma boa mãe. Né, Ângela? Né, Eduardo? Eu sou uma boa mãe. Eu respeito a vida dos meus filhos. A Ângela mora no mesmo sobrado que eu não vou na casa da Ângela. Só se for assim, uma necessidade. Eu não sou de ficar indo na casa dos meus filhos. Entendeu? Sabe respeitar o espaço. Isso, respeito o espaço. Se eu quero saber alguma coisa, eu pergunto lá de baixo, entendeu? Muito difícil ir na casa da Ângela. E da Adriele, muito mais. E do Alex, muito e muito mais. E filhos, igreja. Igreja, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos dado graça para criarmos os nossos filhos, né, na casa do Senhor. E até aqui Ele tem nos abençoado. A Ângela é uma diaconisa, a Adriele é diaconisa. E o Alex é um pastor. Graças a Deus. Então, eu acho de missão que cumprida. Missão cumprida, né? Aí vem os netos que eu me preocupo também. Não era para me preocupar. Mas faz parte também. Me preocupo. Pai, mãe, duas vezes. Me preocupo. Vitor, ele está fazendo 2 cursos agora, já fez curso. Vitor, você tem que fazer mais cursos, você tem que começar a trabalhar, procura serviço no aprendiz. E essas coisas, eles são... O mais que é apegado a mim, acho que é porque eu cuidei dele 2 anos, né, Adri? É eu e ele agora, eu e meu marido. Interessante que agora, depois com essa idade, a gente se apega mais, né? Porque a gente sabe que um precisa do outro. Tanto que eu estou falando todo dia, Xavier, pede a conta, você tem que descansar um pouco, pede a conta. Mas a gente acaba se preocupando mais um com o outro, né? Porque é eu e ele. E falando nisso, é a questão de quando você tem filhos, né, e maridos, e aí quando os filhos casam, nessa construção, né, principalmente de um relacionamento tão longo, nessa construção de eu crio os meus filhos, eu os amo, mas eu também preciso ter aquele cuidado com o marido, Sim. né, porque é com ele
que eu vou ficar o resto da minha vida. Isso mesmo. Então é com ele. Como que foi também isso, né? Essa construção desse relacionamento no decorrer desses 40 anos de casamento? No início, igual eu falei, nós demoramos muito para nos adaptar, né? Nos costumes. Se eu falasse, essa cortina é preta, eu falava, não, é vermelha. No início. Foi uns 5 anos nessa luta de briga, de discussão. O ajuste todo. Ajuste, foi uns 5 anos para se ajustar. E agora tá uma bênção, sabe? Todo dia ele traz chocolate para mim. Aí tem uma menininha tá que... ouvindo, Eduardo? Estão ouvindo, dia obreiros? Ele manda mensagem, bem, precisa levar alguma coisa? Aí, Oh, meu Deus, eu tô no ajuste aí às vezes eu falo, bem, não precisa, tem mistura, né? Ou às vezes eu falo, traz alguma coisa mais fácil. Aí ele chega com a banana, que não pode faltar. Ele não compra no domingo, ele compra durante a semana a banana. Você não compra no domingo. Ele chega com a banana, com a laranja e com a mistura e o chocolate. Não. E o pão. Ainda tem um pão. Então, isso, eu estou vendo que agora nós estamos vivendo a melhor parte da nossa vida. Mas isso foi uma construção, né? Sim, foi plantado sim. isso durante a vida toda. A vida toda. E a colheita está sendo agora. 43 anos vai fazer em novembro. Então, foi entre tapas e beijos, né? Criamos nossos filhos, graças a Deus. E sempre assim, às vezes faltavam as coisas. Mas ele sempre se sacrificou para não deixar faltar nada, né? Porque imagina, só você trabalhar e cuidar de 4 pessoas, né? Eu e os 3. Difícil, né? Então, mas graças a Deus vencemos. Imagina que eu comprava roupa. Pense, eu comprava roupa. Se eu tinha, esse vestido de bolinha que eu tinha, foi minha mãe que me chamou para ir no Brás e nós compramos. Que eu fui com ele molhado. Então, eu não tinha roupa, eu só tinha desejo de comprar. Eu preferia comprar para meus filhos do que para mim. Né? Sim. Então, por isso que agora, glória a Deus, aleluia. Tem um monte de roupa. Tá todo mundo casado, graças a Deus. Todo mundo estabilizado. Aí eu compro roupa mesmo, compro sapato mesmo, porque, olha, a situação que eu passei, olha, o que eu passei, ele também, né? Ele tinha um paletó, um xadrez, que eu chamava ele de Mário Fofoca. Não era o tempo de vocês a novela, era uma novela. Que tinha o Mário Fofoca, que tinha um paletó xadrez. E ele só tinha aquele paletó. Era para todo culto, para tudo. Foi difícil, foi assim, massacrante um pouco, né? Para criar os 3 filhos, sem faltar nada, sem faltar, como ele sempre fala, o Danone, a bolacha, nunca faltava. Teve uma época, ai meu Deus do céu. Pode falar. Teve uma época que nós passamos muito aperto, não tinha dinheiro para comprar pão. Então nós ficamos durante um mês comendo bolinho de arroz no café da manhã, bolinho de arroz na hora do almoço, bolinho de arroz à noite. Se você perguntar para o Alex hoje, filho, você quer bolinho de arroz? Ele fala, mãe, misericórdia. Traumatizada, criança. Bolinho de arroz. Porque nós passamos aperto mesmo, aperto. Porém, nunca fome. E as pessoas não imaginam, né? Se você falasse hoje com um membro que foi daquela época, ele jamais imaginaria a vida, então. Ele jamais imagina. Que as pessoas nunca sabem, né? A vida, a gente nunca sabe dos bastidores. Sim. Como que os bastidores é sofrido, né? Porque ninguém sabe, né? O que a gente passou antes. Ninguém sabe. E eu hoje, né, quem olha o pastor até fala às vezes, né, que vocês chegaram a dirigir a igreja sem carro. Aí Sim. hoje quem vê com carro, várias roupa de marca, comendo do bom e do melhor,
pastor, né, vive bem, enfim, sei lá, né, faz algum julgamento, mas não sabe o que passou lá atrás pra hoje desfrutar. Nada mais justo, tanto que sofreu hoje colher os frutos, né? Tanto que os filhos, meus três, era sempre de ônibus. Carro nós fomos ter, depois, Ângela, vocês já eram adolescentes, né? Já era adolescente, mas era sempre ele com um no colo, eu com outro, e dava a mão para a Ângela, pegava o ônibus. Ele sempre gostava de ir mais cedo para a igreja, então ele sempre teve esse tipo, assim, ele só não está vindo aqui porque ele trabalha, mas ele gosta de chegar cedo. Sim. Aí ele ia para a escola dominical, que a gente sempre tivemos a felicidade de morar longe de igreja, sempre. Ele ia para a escola dominical e já ficava lá para evangelizar. Ele evangelizava muito, ganhava muita alma. E à noite eu ia com os 3. Imagina, 3 crianças dentro do ônibus. Já iam, mas eles eram tão espertos que já iam entrando, já ia sentando. Já estavam doutrinados. Já estava, né, no jeito. E foi assim, e graças a Deus são todos lindos, hoje maravilhosos. Se for contar mesmo, ninguém pensa o que nós passamos. Muita luta. Só que eu nunca cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu estou precisando disso, daquilo. Nunca. Ela nunca soube do que acontecia. Nunca soube. Quando eu estava grávida do Alex, olha eu voltando lá, peraí. Gente, é uma mistura, tá? É uma mistura, até que eu tô lembrando. Quando eu estava grávida do Alex, que eu punha tudo para fora toda hora, a gente estava no aperto. Era quando ele estava dirigindo esse salão. Aí ele saiu evangelizar, já tinha uma família lá, irmão Ivo. Saiu com ele evangelizar, né? E eu fiquei na cama, porque, meu Deus do céu. Aí, naquela tarde, ele saiu da escola dominical e já foram evangelizar. E a palavra que eles evangelizaram era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em casa só tinha arroz. Só arroz. Não tinha um feijão, não tinha uma mistura, não tinha nada. Aí evangelizaram, aí ele foi para casa, acho que era quase 2 horas. Eu falei, bem, só tem arroz. E no prédio, geralmente, você sente cheiro, né, de comida. Cheiro da comida dos vizinhos todinho. Eu falava, bem, eu estou sentindo um cheiro de frango com pimentão e tomate. Que desejo. Sabia até o tempero. Eu sabia o cheiro. Eu falava, bem, mas eu estou sem dinheiro. Não tem condição de eu comprar, né? Aí ele falou, mas eu vou orar. Eu vou orar. Eu lembro que eu estava deitada no quarto, ele foi na sala e dobrou o joelho. Passado, acho que 1 hora, bate na porta. O irmão Ivo, que estava evangelizando com ele, também estava sem nada em casa. E um irmão chegou lá no irmão Ivo, levou um frango, levou 4 pimentão e 4 tomates. Lá no irmão Ivo. Aí, ele falou que na hora o Espírito Santo falou, pega metade de tudo e leva para o pastor Xavier. Meu Deus. Já compartilhado. Pediu para a esposa cortar no meio o frango. Pegou 2 pimentão, 2 tomates e foi lá. Gente, bateu na porta. Pastor, Deus mandou eu trazer isso aqui. Eu dei um pulo da cama, sabe? Fazer aquele frango com aquele ânimo, aquele vontade de já comer cru, fazendo. Tanto desejo. Sabe? Você sabe desejo de grávida, né? Às vezes falam que é besteira, mas não é. Eu não tinha tanto desejo. E isso era porque eu não tinha mesmo. Então, por não ter, que eu... Ficou com mais desejo ainda. Mais desejo. Também eu comi igual gente grande. Eu comi. Mas eu acho assim que Deus, ele não que ele mudou, mas por nós, né, pessoa, a gente acho que buscava mais a Deus. Sem dúvida. Deus ouvia mais a gente. Imagina um testemunho desse. Nossa, realmente. E o Xavier não tinha comentado nada com o Ivo. Só falou com Deus. Só falou com Deus. E quando o irmão chegou para entregar aquilo para o irmão Ivo, ele já lembrou do pastor. E veio trazer a metade de tudo. Que bênção. Foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Lindo. Ô, gente, fala sério, se deixar a gente ficar aqui, ixi, ó,
a noite todinha. Tem muita história. A irmã Marina não deve ter contado aqui nem metade de tudo que eles já viveram. Não mesmo. Mas muita história edificante, muito testemunho lindo. Tenho certeza que vocês em casa serão edificados, né? Após assistir todo esse episódio. Eu amei receber a senhora aqui, receber a Lê. Obrigada. Agora nós encerramos os tópicos. Vamos fazer o jogo rápido. E aí a gente encerra o episódio de hoje, tá bom? Então, irmã Irani, o jogo rápido é... Jogo rápido. Então eu vou falar uma cor, aí a senhora fala. Um cheiro, oxe, uma comida. Aí eu falo um, você uma, amiga. Uma palavra que... Ah, você não tem esse, sorry. Quer segurar? Não quero. Uma palavra que te define. Fé. Uma cor. Lilás. Uma comida. Lasanha. Um doce. Chocolate. Um sonho. É só numa palavra o sonho? Não, pode ser mais. Tá. Hoje em dia eu sonho, né, que os meus netos estudem, sejam algo na vida. O meu sonho é esse. Amém? Amém. Família. É tudo de bom. Um livro. Mais que passarinho. Sério? Certo. Você já também? leu? Não, mas já quero. Então eu não lembro o nome Vou agora. pesquisar. Foi o único livro que eu consegui ler inteiro, porque eu pego o livro e eu vejo começo, meio e fim. Eu não tenho paciência. Oi, agora que eu percebi, né? Sério? Sorry, sem pré-julgamento, gente, que eu achei que ela ia falar a Bíblia, eu não pensei que ela ia pensar em um livro mesmo. Eu já vou pegar pra me ler hoje, vou pesquisar. Ele tá até amarelado, mas Sério? eu não esqueço dos testemunhos daquele livro. Olha, eu amo livro que tem testemunho. Tem testemunho. Um hino. Sobrevivi, da Sara Farias. É mesmo, eu ouço ele e já lembro da senhora. Um versículo, aí esse óbvio que é mais de uma Versículo palavra. é Eclesiastes 3. Tem. Deus. Tudo. Deus é tudo. Gente, foi incrível esse episódio de hoje. Marani, tô muito feliz de receber a senhora. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Por estar aqui. E fica um desafio. A senhora convencer o pastor Xavier a participar. Porque ele era pra ter sido o primeiro. Tá enrolando a gente, até hoje não veio. Ele vai. É o desafio da Ele vai senhora, convencer participar. ele a participar do podcast. Ele vai participar, pode deixar. Então tá bom. Amiga, muito obrigada por ter aceito também o convite, ter vindo aqui participar da entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, espero que vocês curtam muito esse vídeo. Curtem aí, compartilhem, enviem, ativem notificação, siga a gente nas redes sociais. Tenho certeza que esse episódio vai abençoar muitas vidas, vai edificar muitas vidas, muitos testemunhos. A irmã Irene falou no final, e é verdade, né? A gente mudou, mas Deus, ele não mudou, ele continuou o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que opera milagre, que faz maravilhas, que cura, que salva, que liberta. Não deixem de assistir a gente, continuem nos seguindo nas redes sociais para ver os próximos episódios. E em breve nós voltaremos aí com mais convidados especiais, com mais temas. Pra edificar a vida de vocês. Gente, comentem aí se vocês gostaram do nosso cenário. Que ficou lindo, né, gente? Gente, quem comentar que não gostou é hater. Ficou muito lindo. Porque, olha, o negócio aqui tá lindo. Eu tô apaixonada. Os meninos Fala, estão gente, de parabéns, muito ficou Super muito bonito. moderno, gente. Cimento queimado aqui, ó. Moderno. Chique. Fala aí pro pastor que é moderno. Viu, Pastor pastor? Xavier. É chique, a gente tá na moda. É moderno, pastor. Ó que linda a parede. Eu até falei que ia fazer Show. em casa. Na Olha minha aí, casa, ó. não. Viu, né, gente? Mas, ó, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deixem a opinião sincera de vocês. Se gostou, se não gostou, o que acha que precisa melhorar. A gente vai levar tudo em conta. Deus abençoe, gente. Obrigada por mais esse episódio. Muito obrigada. Uau! Vai ter uma hora que eu tava assim, ó. O olho. Tá tudo hoje? Não, esse aqui vai ficar pra sábado já. Mas é 9 horas da manhã.